Bom dia, pessoal. Estamos aqui para gravar mais uma videoaula para vocês. Hoje nós estamos dando início aí a um novo agravo. Finalizamos agravos cardiológicos. Estamos hoje iniciando aí o nosso agravos respiratórios. Então, agravos respiratórios, a nossa primeira aula. Então, o que nós vamos estar passando hoje para vocês? Vou fazer uma revisão rápida sobre o sistema respiratório, né? A parte anatômica e parte do processo fisiológico, antes de nós iniciarmos as patologias do sistema respiratório, né? Então, o sistema respiratório, ele existe aí uma macrodivisão. Primeiro, né, ele é dividido em parte superior e inferior, né? Então, sistema respiratório superior e sistema respiratório inferior. Quais as estruturas que compõem cada uma dessas divisões do sistema respiratório superior e do sistema respiratório inferior? Então, no sistema respiratório superior, nós vamos ter aqui a cavidade nasal, né, a faringe e a laringe, né, como parte do trato respiratório. Aí alguns podem falar assim, e a boca? Né? A boca faz parte do trato digestório. A gente respira pela boca? Sim, a gente respira. Né? Se nós obstruirmos a passagem de cavidade nasal, tem como nós respirarmos pela boca. Né? Mas a boca, dentro das estruturas, elas fazem parte do trato digestório e não do trato respiratório. Então, na parte do sistema respiratório superior, nós vamos ter a cavidade nasal, a faringe e a laringe. Né? E na parte inferior, né, do sistema respiratório inferior, nós vamos ter a traqueia, vamos ter os brônquios. Aqui eles vão se dividir em brônquio direito, esquerdo, depois bronquíolos, né, até chegar lá no pulmão, que vai ser as estruturas alveolares. Então, essa aí é a primeira macrodivisão do nosso sistema, né, que é o trato respiratório superior e o trato respiratório inferior. Cada uma dessas partes do trato respiratório superior e do trato respiratório inferior, cada uma delas vão ter aí as suas funções, né? Então, quais são as principais funções do trato respiratório superior? Então, o trato respiratório superior, ele vai justamente fazer a filtragem de macropartículas de poluentes, né, que está suspensa no ar que nós respiramos. Então, desde a mucosa nasal, né, todos podem perceber que nós temos pelos, né, na nossa cavidade nasal. Esses pelos, eles servem o quê? De uma barreira. Então, as macropartículas, elas já vão ficar aderidas, né, justamente nessas estruturas que nós vamos ter, né, na nossa cavidade nasal. Então, a principal função aí do trato respiratório superior é justamente fazer a filtragem, né, das partículas de poluentes e o aquecimento desse ar que vai estar chegando aí ao trato respiratório inferior, né? E o trato respiratório inferior, a função principal dele é justamente fazer aí a troca gasosa entre o oxigênio que nós estamos inalando e a remoção do gás carbônico que está sendo liberado através da expiração. Então, o trato respiratório inferior, a sua função principal é justamente fazer essa troca que nós chamamos aí de hematose, né? Então, a troca gasosa, ela vai acontecer aonde? Lá nas estruturas pulmonares, lá nos alvéolos, né? Onde os alvéolos são estruturas altamente irrigadas, aonde os capilares, né, eles envolvem esses alvéolos e essa troca gasosa ela vai acontecendo através das estruturas alveolares, aonde o oxigênio ele passa para a corrente sanguínea e o gás carbônico sai da corrente sanguínea,
né? Então, nesse momento é feito essa troca. E essa é a principal função aí do trato respiratório inferior, né? Então, no trato respiratório superior, né, as estruturas que, de forma mais detalhada, que estão dentro dessas macroestruturas, vai ser justamente o nariz, os seios paranasais, né? Se fosse entrar em detalhes, aí nós vamos ver que nós temos 4 seios paranasais, temos frontais. Então, essas estruturas, elas fazem parte do trato respiratório superior, né? Então, temos aqui o nariz, temos os seios paranasais, que quando eles estão inflamados, é justamente aonde se origina e acontece aí a doença, o quadro patológico que nós conhecemos muito bem, que é as sinusites, né? São a inflamação dos seios paranasais, as conchas, né? Que são os ossos turbinados, aonde eles vão favorecer aí o aquecimento desse ar atmosférico que nós inalamos, né? A faringe, as tonsilas, adenoides e a laringe, né? Então essas são aí as principais estruturas que compõem a parte do trato respiratório superior. Nós vamos entender aqui um pouquinho do processo a fisiologia da respiração, né? Então, o que nós podemos dizer, né, sobre esse processo fisiológico da respiração? Primeiro, que a respiração ela é um processo automático. Você precisa ficar lembrando que você tem que respirar? Não, né? É um sistema autônomo. Automaticamente, você está dormindo, você esquece tudo e você não esquece que tem que respirar. Então, ele é um processo automático. Geralmente, ele é um processo automático rítmico, né? Então, você mantém ali o mesmo ritmo de respiração, né? A menos que ele sofra interferências externas ou interferência de processo metabólico como um mecanismo de compensação. Então, essa respiração ela vai sofrer aí as suas alterações relacionadas ao ritmo, né? E essa automaticidade ela é controlada justamente por mecanismos centrais, né, do nosso sistema nervoso central, basicamente pelo tronco encefálico, o que é responsável pelo controle da nossa respiração, né? Então, podemos resumir que a respiração ela é a troca de gases entre o meio externo e o nosso organismo, né? Então, nós inalamos o ar atmosférico, né? Só por questão de curiosidade aí, né, o ar atmosférico ele tem uma composição de oxigênio de 21%. Né? Então, quando nós inalamos, né, 21% aqui que nós inalamos é oxigênio, o restante são partículas, né, em suspensão. Né? Então, a respiração ela é justamente essa troca gasosa do meio externo para o meio interno. Né? Isso aí vai fazendo parte do nosso processo metabólico, né? Então, o ar ele penetra pelas narinas, né? Passa pela cavidade da faringe, laringe, chega na traqueia, chega lá nos brônquios. Os brônquios se ramificam em brônquio direito e brônquio esquerdo, né? Depois essas estruturas elas vão se ramificando em direção ao pulmão e elas vão afinando. Depois nós vamos ter os bronquíolos, são estruturas menos calibrosas. E vamos chegar na estrutura pulmonar, aonde vai se encontrar os alvéolos e essa troca gasosa, né, a hematose pulmonar, ela vai estar acontecendo, né? Então, os pulmões eles são os órgãos principais do sistema respiratório, né? Então, nós temos 2 pulmões, um do lado direito ou do lado esquerdo, né? Então, são as principais estruturas, né, do sistema respiratório. Então, cada pulmão ele está envolto por 2 membranas, né? Então, nós vamos ter aí o que nós chamamos de pleura.
e existe as duas pleuras. Existe a pleura, né, parietal, que é a pleura externa, e existe a pleura visceral, é a membrana que está aderida ao pulmão, né? Entre elas existe o líquido pleural, que é justamente o líquido que vai facilitar que essas duas estruturas, que essas duas membranas, elas deslizem uma na outra no movimento de expiração e inspiração. Quando nós inflamos o pulmão e nós esvaziamos, né, há esse contato aonde as pleuras elas deslizam uma pela outra, né, favorecida justamente por esse líquido, né, que lubrifica aí, essas duas estruturas, a pleura parietal e a pleura visceral, né. Então, o sistema respiratório, ele tem aí as suas principais funções para serem cumpridas. Primeiro, né, então, quais são essas funções cumpridas pelo sistema respiratório? Então, é a de ventilação, condução, difusão e perfusão dos gases no nosso organismo. Vamos lá? Ventilação, condução, difusão e perfusão dos gases pelo nosso organismo. Então, essas são as principais funções aí do sistema respiratório, né? Então, para que nós, profissionais da saúde, profissionais da enfermagem, nós possamos identificar as alterações, né, dentro desse sistema, primeiro nós precisamos saber analisar alguns aspectos dentro do sistema respiratório. Então, nós vamos precisar saber analisar frequência, ritmo, né, profundidade dos movimentos, os sons que são emitidos, né, nos movimentos respiratórios durante os ciclos ventilatórios. Então, uma vez que nós soubermos identificar, né, a normalidade e a anormalidade dentro desses elementos de frequência, ritmo, profundidade e os sons que são emitidos, então nós iremos saber identificar as alterações dentro do sistema respiratório, né? Então, a troca gasosa, né, que é feito lá nos alvéolos pulmonares, ela é feita através do processo que nós chamamos de difusão, que é justamente, né, a transferência de elementos do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, nós inalamos o oxigênio, inspiramos, né? Aonde que vai estar a maior concentração de oxigênio? Vai estar justamente nesse ar que nós inspiramos. Quando ele vai entrar em contato com os capilares que estão envolvendo os alvéolos, né, a corrente sanguínea ali vai estar o quê? Com menos oxigênio. Então, esse oxigênio vai passar através dos alvéolos para a corrente sanguínea. Ela está carregada do quê? De gás carbônico. E na parte de expiração, na parte dos alvéolos, vai estar com a baixa concentração de gás carbônico. Então, o gás carbônico que está na corrente sanguínea, pelo processo de difusão, vai passar, né, para os alvéolos, que quando nós expirarmos, ele será eliminado para o meio externo. Então, esse é o mecanismo, né, processo fisiológico aí dentro da respiração, né? Existe aí algumas terminologias que nós também precisamos conhecer dentro do sistema respiratório, né? Então, primeiro a questão da frequência, né, respiratória. Numa pessoa adulta, nós afirmamos que uma respiração normal aí, ela gira em torno de 14 a 20 batimentos por minuto, né? Então, isso aí seria considerado uma respiração normal. Quanto à terminologia relacionado ao padrão ventilatório, ao padrão respiratório, nós utilizamos alguns termos, né, que são eupneia. Então, o que é um paciente eupneico? É justamente aquele paciente que está com os movimentos respiratórios dentro desse padrão de normalidade de 14 a 20 movimentos
por minuto. Nós vamos ter a bradipneia. A bradipneia, né? Brad quer dizer menos, abaixo. Então, bradipneia é a frequência respiratória abaixo desse padrão de normalidade aí de 14 a 20 movimentos por minuto, né? Nós vamos ter a taquipneia. Taque quer dizer o quê? A mais, né? Aumentado. Então, seria aí uma frequência respiratória acima de 20, né? Então, já estaríamos aí caracterizando um quadro de taquipneia. Nós vamos ter platipneia. A platipneia está relacionada ao desconforto respiratório relacionado à questão postural. Então, na platipneia, o paciente ele apresenta um desconforto respiratório quando ele se encontra na posição em pé. E ele vai sentir esse desconforto respiratório. E tem o que nós chamamos de ortopneia, que é quando o paciente ele vai sentir um desconforto respiratório apenas quando ele se encontrar na posição dorsal. Quando ele estiver deitado, ele vai sentir esse desconforto respiratório. Então, são algumas terminologias que é interessante nós sabermos para que a gente consiga fazer uma avaliação correta e utilizarmos os termos adequados para cada situação, né? Existe também aí os tipos de movimentos respiratórios, né? Então nós vamos ter a respiração em Chernistocks, né, que é justamente os movimentos respiratórios crescentes e decrescentes, né, de uma forma profunda. Esse tipo de respiração ele é muito comum em bebês. Se vocês observarem, né, o bebê ele não mantém um ritmo, né, constante da respiração. Então é muito comum, tanto em criança quanto em idosos, né? Então eles começam, a respiração vai meio um espaço maior, aí vai indo, ela vai aumentando essa frequência e depois ela vai e diminui. Então isso é o que nós chamamos de respiração em Chernistocks, né? Tem a respiração que nós chamamos de Kussmaul, né? Então, como é esse tipo de respiração? É uma respiração onde o paciente ele apresenta uma profundidade maior, ou seja, uma respiração, um movimento respiratório rápido, só que profundo, né? Então, geralmente, esse tipo de respiração ela é causada por alterações metabólicas, né? Paciente que apresenta quadro de cetoacidose, né? Paciente que apresenta quadro séptico, eles têm essas alterações no padrão respiratório, então eles têm uma taquipneia, né? Um aumento da frequência respiratória e é uma respiração mais profunda, né? Nós temos também aí a respiração em Biot, né? Como que é esse tipo de respiração? É uma respiração mais superficial, né? E o movimento respiratório ele é bem fraco, né? A parede torácica você consegue perceber malmente ela se movimentando, né? Isso é muito comum em pacientes oncológicos, por exemplo, em fase terminal, né? Parece que eles, né, uma respiração bem superficial, né? Paciente com quadro de falência cardíaca súbita, né? Então, alguns quadros patológicos o paciente vai estar apresentando esse tipo de respiração, tá? Então, uma revisão rápida da parte anatômica e fisiológica do sistema respiratório, para que na nossa próxima videoaula nós já entremos aí nos quadros patológicos, nos agravos, né, relacionados ao sistema respiratório.